Fala, meu povo, tô chegando com o primeiro conteúdo aqui no canal do Lessa nesta terça-feira, no horário bem diferente do que vocês estão acostumados, habituados, né? Sempre às 6 da manhã tem vídeo quentinho saindo aqui no canal do Lessa. Hoje, diferente, mais tarde, por uma questão de logística, não foi possível gravar mais cedo. Vou explicar a vocês o motivo. Inclusive, antes de trazer as informações, porque tem notícia importante, inclusive. Fique até o final deste vídeo, porque tem notícia muito importante aqui para passar para vocês que pode impactar de uma maneira muito relevante o futebol brasileiro de imediato. Mas antes, só para contextualizar, eu deveria, daqui a pouco, na verdade, estar partindo para a Bolívia, para La Paz, mas não será possível. E eu estou explicando isso a vocês porque eu tinha afirmado que estaria lá ao lado do Gabriel Amaral em La Paz para fazer essa cobertura do Fluminense em mais uma rodada de Copa Sul-Americana, mas não foi possível por quê? Tem uma burocracia muito grande para a gente ir para os Estados Unidos trabalhar lá como imprensa. Então, para vocês terem uma noção, eu tive que tirar 2 vistos para ir para os Estados Unidos. O último eu tirei exatamente ontem. E aí, quando você é aprovado, o passaporte ele fica retido no consulado. Isso eu sabia. Só que o que eu não me liguei é que para viajar sem o passaporte, eu teria que ter a identidade. Eu tenho CNH, aqui no Brasil a gente usa CNH para tudo, né? Tenho CNH, tenho passaporte e o meu RG eu perdi já tem um tempo e acabei não fazendo outro. E aí eu fui me ligar nisso na véspera, na verdade, da viagem, né? Porque foi tudo meio que as datas, a gente não tem como escolher, já tinha a data da viagem marcada e a data do consulado que tinha que fazer, porque daqui a pouco já é viagem para o Mundial, então não dá para arriscar perder isso. Enfim, é muita coisa. E ao mesmo tempo. E aí, quando eu me dei conta, enfim, não vou poder embarcar. E aí vim para o aeroporto para tentar contornar, fazer um passaporte emergencial. Até teria como fazer, mas cancelaria o outro. Enfim, uma burocracia absurda também. E aí a gente entendeu que, como o Jornada já tem o Gabriel na Bolívia, não fazia sentido fazer loucuras, algo que poderia impactar na viagem para os Estados Unidos, que é evidentemente muito mais importante. Enfim, só para explicar a vocês, dar essa satisfação a vocês, sei que talvez vai ter gente que não vai assistir esse vídeo, vai perguntar depois, mas para você que está assistindo, já fica explicado aí, tá? Portanto, se você perdeu o seu RG, não esqueça de fazer outro, tá? Não fique apenas com a CNH, como fiquei durante esse tempo todo, e também o passaporte, porque é muito raro, mas pode acontecer algo desse tipo. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Então, vamos lá, vamos já falei demais aqui, vamos para as informações aqui deste vídeo. Eu vou começar falando sobre, na verdade, uma notícia que eu trouxe ontem aqui com exclusividade, uma apuração que nós da equipe Jornada a gente já está fazendo já desde março, que é sobre a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense. E ontem informei para vocês que a Puma já tem uma negociação muito avançada e está muito próxima de um acordo definitivo para ser a nova fornecedora de material esportivo do Flu e provavelmente pagando um valor por isso, diferente da Umbro. Só que ontem o GE publicou uma matéria também informando que a Nike também conversou com o Fluminense, ou conversa, enfim, a Nike também procurou o Fluminense. A Nike que acabou fechando com o Vasco. No mercado, dizem que a Puma chegou a procurar o Vasco, mas o Vasco acabou acertando com a Nike, a Puma então veio para o Fluminense, a Nike queria o Fluminense, acabou indo para o Vasco. Enfim, tem algo assim circulando aí no mercado. Mas nada impede, obviamente, da Nike tentar atravessar o negócio e fechar com o Fluminense também. Algo que eu queria reforçar aqui, mantendo a informação de ontem, que realmente a tendência hoje é de que a Puma seja de fato a nova fornecedora a partir do ano que vem. E eu aprovo a mudança não só por uma questão de estética, até porque eu gosto do material da Puma, mas porque muitos clubes estão indo para as maiores empresas do mercado, Adidas, já tem aí Flamengo, Cruzeiro, entre outros clubes, acho que o Atlético também é Adidas, né? Se eu errar algum aí, perdão, porque eu não tenho todo de cabeça aqui agora. O Corinthians é a Nike, o Vasco fechou com a Nike, o Grêmio já vai sair da Umbro, está certo. A Puma está no Palmeiras, está no Bahia. Então há um movimento muito grande
de uma mudança neste mercado também. E eu acho que o Fluminense, como um clube grande que é, não que a Umbro não seja grande, a Umbro é uma empresa grande e, repito, prestou um papel muito bom durante todo esse período de parceria. Tem uma logística absurda, não deixou a desejar em praticamente nada. Mas a Puma, Nike, Adidas são gigantes do mercado. Estão nos principais clubes do mundo. Então é um nível sim diferente. O Fluminense dá um salto de marca bem significativo, um salto bem relevante. E certamente a gente vai ver provavelmente uma loja da Puma por aqui, enfim, e muitas outras. A logística também é absurda, como eu disse, é uma empresa alemã a nível mundial, que patrocina grandes clubes aí pelo mundo. Então o Fluminense precisava dar esse salto e para mim a mudança é muito válida também por isso, tá? Então tem conversa com a Nike também, tem uma outra fornecedora que procurou o Fluminense, mas que as conversas aparentemente não avançaram. Beleza? Só para fazer, para pontuar em relação à questão da parceria, do patrocínio, do fornecimento de material esportivo. E tinha muita gente, até brinquei ontem, né, que os gordinhos iam sofrer com a Puma, mas a Puma mudou bastante isso, inclusive. Só a camisa jogador mesmo, que é uma camisa muito colada, mas o modelo torcedor tá de boa, dá para comprar um tamanho normal, sem sofrimento. Então você pode ficar tranquilo que não vai ter que fazer 3 meses, 4 meses de academia para vestir a camisa da Puma, tá? Isso serve para mim, inclusive, tô aliviado. Fechou? Vamos lá. Vamos falar sobre uma situação aqui que tá tomando conta do noticiário envolvendo a CBF. Aliás, deixa o like se você puder, tá? Não esqueça não, se inscreva aqui no canal do Lessa, deixa o like se você ainda não deixou, conto muito com vocês, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. O portal do Léo Dias, Léo Dias, publicou essa informação ontem, na verdade, né? E essa notícia já está sendo repercutida e confirmada por vários veículos, como a ESPN, por exemplo. O Grupo Globo, eu não vi se fez matéria. Mas essa reportagem diz simplesmente que Gilmar Mendes, que é ministro do STF, está rompendo com o Edinaldo Rodrigues. Essa situação se deve à falta de cumprimento de acordos e à exposição provocada por polêmicas recentes que irritaram membros da corte, que se afastaram do grupo de aliados. Em meio a isso também tem uma polêmica envolvendo uma possível assinatura falsa do Coronel Nunes no acordo que garantiu a reeleição do Edinaldo Rodrigues. Até assinatura falsa tem nisso, nesse antro de corrupção que é a CBF. Até a assinatura falsa que já foi constatada por uma perita, tá? Já foi constatada que a assinatura é falsa por uma perita. Já tem um laudo pericial confirmando a adulteração. O Gilmar Mendes, que foi responsável direto pela reeleição do Edinaldo Rodrigues, um acordo que deu estabilidade, inclusive ao Edinaldo no cargo, sustentou o Edinaldo no cargo. Ele é ministro e também um dos donos, na verdade, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, empresa que mantém um acordo milionário com a CBF para a administração e operação da CBF Academy, que é um instituto de ensino responsável por formar profissionais de futebol do país. Olha que coincidência, que incrível, né? Tinha todo um processo rolando no STF, o Edinaldo precisava de alguém para dar ali a canetada, para bater o martelo, manter ele no cargo, e aí isso foi parar justamente nas mãos do Gilmar Mendes. Olha que coincidência. Gilmar Mendes, que é um dos donos dessa empresa, foi lá e deu a canetada que manteve o Edinaldo no cargo. Mas é claro que isso é só uma coincidência, evidentemente. A série de notícias ligando Gilmar Mendes a extravagâncias da gestão Edinaldo enfureceu o ministro, que agora busca se desvincular do dirigente. Olha só. Outro fator da insatisfação foi um acordo feito antes do pleito que culminou na reeleição do Edinaldo. Ele teria se comprometido a indicar 3 nomes escolhidos pelo Gilmar Mendes e pelo Luiz Roberto Barroso, ou seja, ministros do STF indicando vice-presidentes da CBF. Isso aqui é Brasil, isso aqui é CBF. E aí, com forte influência no meio esportivo, Mendes possui aliados em diversas federações e em órgãos como o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD. Então, além de toda essa situação, tem a questão como eu disse, da assinatura falsa. O laudo
ele relata que há anos o Coronel Nunes enfrenta sérias dificuldades cognitivas e não consegue realizar atividades cotidianas sem o auxílio da esposa e de uma das filhas. E aí, a partir disso, surgiu a suspeita da assinatura falsa. Também informou o portal que documentos que comprovam o repasse de mais de 3,5 milhões da CBF para contas jurídicas ligadas ao Coronel Nunes. É isso, meus amigos. O que é bom nisso tudo? É que o Edinaldo, a qualquer momento, pode sair, pode cair. A casa está caindo para Edinaldo Rodrigues. Ele nunca esteve tão ameaçado desde então. Porque acabou expondo. Eu não vou usar o termo que eu gostaria aqui, porque eu posso ser processado por isso. Expondo as pessoas que, muito preocupadas com o futebol brasileiro, com o futuro da CBF, com a estabilidade da CBF, né, com a correção da conduta do Edinaldo Rodrigues, sabendo que o Edinaldo tem uma conduta ilibada desde os tempos de Federação Baiana, essas pessoas resolveram apostar na manutenção do Edinaldo. Claro, ninguém tem interesse. Era apenas para o futebol brasileiro continuar, ter uma estabilidade ali na Confederação Brasileira de Futebol, porque era muito importante. Então essas pessoas inocentemente apoiaram o Edinaldo. Mas aí o Edinaldo, fazendo merda atrás de merda, para resumir aqui, escândalos atrás de escândalos, corrupção em cima de corrupção, acabou expondo essas pessoas que, de bom grado, estavam ajudando, né, o Edinaldo a manter intacto o brilhante futuro do futebol brasileiro e todo esse excelente trabalho que a CBF vem fazendo sob o comando desse ser tão competente como o Edinaldo Rodrigues. E aí, meu amigo, quando você mexe com esses caras, a casa cai. E é isso que está acontecendo, a casa está caindo para Edinaldo Rodrigues e há chance real de ele perder, portanto, aquele documento que validou a reeleição do Edinaldo pode ser anulado e aí ele pode deixar o comando da CBF. Essa é a grande e boa notícia do dia. Não que o que vai vir depois será muito melhor, porque a gente está falando de CBF, mas já seria algo espetacular se isso realmente acontecesse. E só para fechar esse vídeo aqui, eu vou trazer um trecho aqui de outro cidadão também, muito querido, né, muito que reclama do clubismo dos outros, mas só ele pode ser clubista. Aliás, é uma característica de jornalistas, influenciadores desse time em questão, né? Clubistas, só eles podem ser, os outros não podem ser. Então, o senhor Mauro César, na Jovem Pan, falou uma parada sobre o Ares que eu queria trazer aqui para vocês e depois só comentar rapidinho. E pênalti aí não houve, como também no jogo do Maracanã. O Arias também tem 2 jogadas, pelo menos, em que ele cava pênalti, aí os tricolores reclamam. O Arias se joga direto, toda hora. Cara, que jogador, ótimo jogador que ele é, e como, sabe, ele e o Bruno Henrique do Flamengo podiam duelar. Os caras que se jogam toda hora, pedindo. Aí tem uma situação que a camisa dele é puxada, suavemente assim, puxa, larga, assim, mas ele já tá caindo. Ele não é impedido de correr porque puxaram a camisa, ele começa a se jogar e por alguma razão o jogador do esporte dá uma puxadinha na camisa. Que os caras aprendem aqui no Brasil, né? O Depay também cai, toda hora fica se embolando no campo. Hoje no jogo Brighton e Newcastle houve uma situação que o jogador... pedido pra não botar a bola. O Newcastle se jogou, o árbitro, na perspectiva que ele estava, ele viu o pênalti, até compreensível, porque da posição que ele estava parecia que havia o toque. Mas num outro ângulo você vê que tem uma distância entre a perna esticada do zagueiro e o jogador que cai. Essa distância boa. Aí chamaram, ele olhou, realmente foi lá e anulou. Eu tô falando do jogo também do Manchester United hoje, o cara ficou no chão lá, e o pessoal querendo que jogasse a bola pra fora, o árbitro deixou. Não tem que jogar pra fora, porque assim, isso é uma outra coisa que acontece. Ó, o Arias, repara só, já tá caindo lá, olha lá. Já tá caindo. Aí puxou a camisa aqui, tá vendo? Mas já tá caindo, já tá se jogando. Por quê? Porque repara que a bola vai pro goleiro, escapuliu a bola. Ele perdeu o controle. O jogador, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Quando o jogador perde o controle da bola e percebe que o goleiro vai abraçá-la, ou o zagueiro vai chegar, o cara começa a cair. Olha lá, repara, tem um toque na camisa, mas não é por isso que ele cai. Ele já tá caindo, então não tem pênalti, olha só, se jogou lá. Mas nota que ele se joga quando ele vê que a bola vai pro goleiro, Agora, já tá pro goleiro. Já perdeu a bola, não vai alcançar mais. Ela está caminhando em direção ao goleiro, o goleiro já sai para abraçar. Aí não é pênalti. Não deu, não tem que dar. O que a gente tem que combater é esse vício do jogador de futebol, de ficar se jogando toda hora. O Arias é colombiano, mas está aqui um tempo no Brasil. Faz isso. O Depay... Pois bem, eu já dei minha opinião sobre todos os lances do Arias, todos vocês sabem qual é a minha opinião.
E entenderia perfeitamente se ele fala que o Aras se jogou nessa jogada, que ele já tá caindo, que não foi pênalti. Tudo bem, é do jogo, cada um tem a sua opinião e sempre respeito a de todos, né? Agora, o cara vem falar que o Aras sempre se joga, que o Aras força, que o Aras faz isso, aquilo, sempre faz isso. Que sempre, seu Mauro César Pereira. Aliás, alguém viu algum comentário desse cidadão no pênalti ridículo, vergonhoso, que marcaram a favor do Flamengo, naquele pênalti do Arrascaeta? Eu não vi, talvez tenha e eu não tenha visto. Se teve, peço desculpas, mas gostaria de ver se a interpretação foi a mesma. Comparar o Aras com o Bruno Henrique, nesse sentido, falar que o Aras se jogou naquele pênalti absurdo não marcado contra o Botafogo, e falar que ele se jogou naquele pênalti contra o Vitória, quando há um toque, um puxão claro, pênalti pra mim, inclusive os árbitros dentro de campo falam, não dá cartão porque não foi simulação. O único lance discutível realmente é esse último. E falar que o cara se joga sempre é a primeira oportunidade de diminuir, de menosprezar. Esses caras não pensam duas vezes. Ou falam sem saber. Falam apenas por falar. Essa é a realidade. Então, isso é faltar com a verdade. Isso é ser, de certa forma, eu vou usar a palavra injusto, para não usar outro aqui. É no mínimo má fé. Porque todo mundo sabe que o Aras não tem essa característica. Isso aconteceu, foi um lance em sequência, isso passou a ser falado, mas o Aras não tem histórico de cai-cai. O Aras, muito pelo contrário, o Aras leva porrada o jogo inteiro. O jogo inteiro levando porrada. Então isso é ridículo falar isso. Mas é o que eu falo para vocês. Aqui eu vou sempre, na medida do possível, o que eu puder fazer de maneira correta, eu vou sempre combater esse discurso. Porque lá, na mídia tradicional, é isso que eles fazem. A regra é essa. Fechou, pessoal? Vou ficando por aqui. Então a gente volta aí ao longo do dia com muito mais informações e notícias aqui no canal do Lessa. Como sempre, não esquece de sair, deixar seu like, não tá? Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu!